Louvado seja o Senhor. Eu agradeço pela oportunidade. Se puder baixar um pouquinho, por favor, querido. O professor já tem o hábito de falar um pouco alto. E aí, se tiver mais alto o microfone, fica um pouquinho mais difícil. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E vou testando o som enquanto eles vão abaixando ali. É sempre um motivo de muita alegria e de muita responsabilidade estar nessa tribuna, porque não há nada mais importante e mais precioso, mas também não há responsabilidade maior do que pregar o Evangelho. Então eu louvo a Deus porque, mais uma vez, apesar das minhas fragilidades, apesar dos meus erros, Ele me dá a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, versículo 22. Atos dos Apóstolos, versículo 22. Louvado seja o Senhor. Irmão Alexandre, irmã Magda, uma satisfação revê-los. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. Atos dos Apóstolos, nós vamos ver dos versos 22 até o verso 26. É uma passagem com certeza muito conhecida dos irmãos. E a palavra do Senhor diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, e que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Aleluias. Podeis assentar. Hoje eu vim falar com os irmãos sobre o segredo da felicidade. Essa é uma pergunta que a gente se faz muito. Qual é o segredo da felicidade? Os estudiosos tentam entender e fazem perguntas sobre o que é felicidade. Eu dificilmente assisto televisão, mas na sexta-feira passada ou retrasada, eu assisti um programa de televisão e a pergunta era exatamente essa: o que é felicidade? E aí pegavam pessoas que tinham muito dinheiro, outras que tinham pouco dinheiro, outras que tinham uma vida mais simples, outras que saíram da cidade para o interior em busca dessa felicidade. E o texto que eu escolhi para falar com os irmãos sobre a felicidade é o texto de Atos dos Apóstolos. Escrito esse livro não por Paulo, e sim por Lucas, que escreveu o livro de Lucas e escreveu o livro de Atos. Então, Lucas ele era uma testemunha ocular, próxima a Paulo, do que estava acontecendo com ele. E a Bíblia diz que Paulo, na cidade de Filipos, começa a pregar o Evangelho e falar do Evangelho. Paulo era uma pessoa de muitas posses, de muita coisa. Antes de se converter ao Evangelho e passar algumas privações, você sabe bem que Paulo tinha prestígio na sociedade, Paulo tinha status, Paulo tinha dinheiro, Paulo era reconhecido como uma pessoa importante, e ele se converte ao Evangelho e começa a passar por alguns momentos de muita dificuldade. E Paulo então prega o Evangelho,
E aí, num determinado momento, vou contextualizar para os irmãos entenderem um pouquinho antes, ele acaba expulsando um demônio de uma determinada mulher, de uma mulher endemoniada. Ele expulsa o demônio daquela mulher, e as pessoas que estavam ganhando dinheiro com a adivinhação dela reclamaram aos magistrados: olha, isso não está certo, nosso lucro diminuiu, agora esse aí expulsou o demônio da mulher e a gente não tem mais como se manter, vai ficar muito difícil para a gente. E Paulo é então preso. E é aqui que começa a nossa história. Paulo então é preso. E o texto que nós lemos disse que Paulo, antes de ser colocado na prisão, ele foi açoitado. Então eu quero que os irmãos entendam qual era a situação de Paulo, o que aconteceu com Paulo antes daquele louvor que trouxe terremoto àquela prisão. Qual era a situação de Paulo? A Bíblia diz que Paulo estava na prisão interior. Talvez na sua Bíblia esteja escrito inferior, ou na prisão de baixo. Antes de ser colocado na prisão, Paulo foi açoitado. Paulo apanhou 40 açoitadas, que era a lei da época. 40. Cada chicote tinha 3 pontas. Numa ponta tinha um pedaço de osso, na outra ponta uma esfera de ferro, uma bola de ferro, na outra ponta uma gilete. Era muito comum que quem apanhasse as 40 açoitadas, muitas vezes não conseguia aguentar as 40. Caía morto por causa da perda de sangue, antes de terminar a surra. Paulo aguenta 40 açoitadas. E ele é colocado então na prisão interior ou inferior. Se tinha prisão inferior, é porque tinha uma prisão superior. Paulo era cidadão romano, não porque tinha nascido em Roma, mas porque o seu avô ajudou na construção de Roma. E aí, quem tinha pai ou avô que tinha ajudado na construção de Roma, tinha a cidadania romana. Então Paulo, ele tinha que estar preso na parte de cima, na prisão superior, porque a prisão superior era para crimes menos graves e pessoas que tinham uma condição melhor, pessoas mais abastadas. Então Paulo, na condição de cidadão romano, ele tinha que estar na prisão de cima. Mas ele foi para a prisão de baixo. Por quê? Porque entenderam que o crime de Paulo era blasfêmia. E blasfêmia era um crime muito grave. Então colocaram Paulo na prisão inferior. Paulo, num determinado momento, canta em agradecimento, em gratidão a Deus. Mas antes de cantar, ele tinha levado as 40 açoitadas. Vezes 3 pontas no chicote, 120 açoitadas. Era o equivalente a 120 açoitadas. Na prisão inferior não tinha luz nenhuma. Nenhuma. Ela era encravada na rocha. Não tinha qualquer luz. Como é que colocavam lá? Colocavam por um buraco. Vinham pela prisão superior, pela prisão de cima, e colocavam Paulo e Silas por um buraco no chão, e descia com ele o carcereiro, o amarrava e depois subia. Paulo não via a luz do sol em momento algum. Na prisão de cima tinha janela, e na prisão de cima tinha grade. Na prisão de Paulo, nada. Agora imagine você estar dias e dias e dias sem ver a luz do sol. A prisão era fria, porque ela era encravada na pedra. Por mais que aquela pedra recebesse sol, o sol não era o suficiente para aquecer lá dentro da prisão, porque a pedra era muito grande, era muito densa. Então aquela prisão ela era fria e escura.
Mas a gente não para por aí. Tinha um buraco em cima de Paulo, na prisão, que separava a prisão inferior da prisão superior. Os presos de cima faziam as suas necessidades no buraco. No buraco. Paulo, quando canta, estava envolvido por dejetos dos presos de cima. E frio, e sem ver a luz do sol. E essa prisão inferior, ela era ligada ao palácio. O palácio era mais alto e a prisão era mais baixa. Por quê? Porque as pessoas do palácio, todos os trabalhadores do palácio, quando faziam as suas necessidades passavam por um esgoto a céu aberto, ao lado de Paulo, por dentro da prisão inferior. Paulo estava surrado, machucado, ele estava dentro de uma prisão fria. Os presos de cima faziam as suas necessidades ali embaixo, e todo mundo do palácio que também fazia as suas necessidades passavam por dentro da prisão inferior, não passava por dentro da prisão superior, porque tinha uma separação entre as duas e corria só por ali. Uma pessoa na condição de Paulo vivia no máximo 3 anos nessas circunstâncias, porque iria ficar doente. Bactérias, fungos, umidade, sem ventilação, sem luz do sol. Então, quem ficava preso numa circunstância dessa vivia no máximo 3 anos, mas é no máximo estourando, porque era bem menos que isso normalmente. Esse era o contexto de Paulo. Um homem que outrora tinha muita condição financeira. Um homem que outrora, quando passava no seu cavalo, as pessoas falavam: lá vai Paulo, aquele lá é poderoso, aquele lá tem dinheiro, aquele lá estudou com Gamaliel, aquele lá vem de família abastada. E hoje estava exatamente nessa circunstância. Preso, maltratado, machucado, amarrado a um poste dentro da prisão, e quando ele estava amarrado a um poste, isso dificultava a sua locomoção, ele não podia andar, ele não tinha muitas posições para ficar, e fatalmente isso trazia dor para ele também, porque ele não podia se mexer muito, as correntes elas eram curtas de propósito, e esse era o contexto de Paulo. Uma imundície, um cheiro absurdo na sua volta. Mas Paulo era grato a Deus. É uma mensagem de reflexão para a minha vida e para a sua vida. Paulo era grato a Deus. E a gratidão dele era tão genuína e tão bonita e tão perfeita aos olhos de Deus, que move o coração de Deus, de forma que Deus diz: eu vou estraçalhar aquela prisão, eu não vou soltar só Paulo e Silas, não, eu vou acabar com essa prisão de uma forma que todos vão sair. A gratidão de Paulo era tão maravilhosa aos olhos de Deus, que a gratidão de Paulo alcançou até quem ele não conhecia. Até quem ele não conhecia, ele conseguiu alcançar por causa da sua gratidão. Poderia pregar nesse mesmo tema, poderia falar com os irmãos sobre Jó, sobre a gratidão de Jó. Os irmãos conhecem a história de Jó, o que Jó passou. Então o contexto de Paulo era muito triste, era muito ruim, era de muita dor, de muito desespero.
E Paulo era grato. Grato. E no dia atual eu quero trazer essa reflexão para os irmãos. Como é que tem sido a nossa postura diante de Deus? Quando arranham o nosso carro no estacionamento, a gente reclama. Quando o chefe pede alguma coisa a mais no nosso trabalho, a gente reclama. Quando a gente acorda com dor de cabeça, a gente reclama. Quando o governo não dá o aumento que prometeu, a gente reclama. Nós reclamamos muito, e eu não estou falando dos irmãos, não, eu estou falando de mim também. Porque quando eu preparei essa palavra, eu estava pregando antes de falar para os irmãos, eu falei para mim. Nós reclamamos demais. O segredo da felicidade, querido, é ser grato. Seja grato pelo que você tem. Não se apegue às coisas pequenas, não. Arranhar o carro é muito pouco. Não receber o aumento é muito pouco. Não dar certo determinado projeto é muito pouco para a gente reclamar o tanto que nós reclamamos. A nossa sociedade hoje é a sociedade do ter. É a sociedade do conquistar. É a sociedade que tem que ser tudo do bom e do melhor. Tudo é dinheiro. Se não for esse celular, não serve. Se não for a viagem para o exterior, não serve. Se for o carro popular, não serve. Nada mais serve. E aí a gente entra num ciclo de ter, de alcançar, de conseguir. E a gente esquece de ser grato pelo que Ele já nos deu. A gente não olha para trás. A gente não olha para 10 anos atrás. Como é que estava a sua vida há 10 anos atrás? Olha para trás. Como é que estava a sua vida há 10 anos? Mas a gente esquece de onde nós viemos. A gente esquece do que nos foi dado. A gente esquece que nós oramos muito para uma determinada coisa. Deus nos deu o que nós pedimos e depois a gente já não orou mais para agradecer. Eu peço a Deus condição financeira para trocar de carro. Deus me dá o carro que eu quero. Com 2 meses já não serve, eu já estou olhando o próximo. Eu não estou falando para os irmãos que a gente não pode querer melhorar de vida. A gente tem que querer melhorar de vida. O que eu estou falando para os irmãos é que eu não posso olhar demais para o próximo carro, esquecendo aquele que Ele me deu quando eu andava a pé. Quando eu andava de ônibus. Quando eu tinha que acordar 1h30 mais cedo para ir trabalhar, porque não tinha um carro para me levar. Esses dias meu irmão me procurou. Estava muito irritado. Fez um investimento de 20 mil reais e teve um prejuízo. Achou que ia dar certo um negócio que ele queria fazer de 20 mil reais. E teve um prejuízo. Talvez ele esteja assistindo. Vamos comer um sanduíche? Vamos. Eu estou muito irritado porque eu confiei nessa pessoa. Aconteceu isso, isso e isso. E aí me reclamou muito do prejuízo de 20 mil reais. Estava muito nervoso. E eu falei para ele assim, posso falar? Ele falou, pode. Eu falei para ele assim, você tem uma segurança financeira que poucos têm. A sua esposa também tem um bom emprego. Você não tinha nem que ter filho, porque quando você foi ao médico com a sua esposa, o médico falou para ela assim, se você engravidar, eu vou levar o seu caso para os congressos internacionais que eu participo, para você ver o tanto que é difícil você engravidar. E o meu sobrinho tem 9 anos de idade, é inteligente demais da conta. Eu falei, seu apartamento é próprio, não tem nenhum credor na sua porta. Você não está acometido de nenhuma doença. Reclama dos 20 mil. Deixa o dinheiro para lá.
Seja grato pelo que você tem. Seja grato, meu irmão. Seja grato, agradeça a Deus. Porque outrora, você é meu irmão. Há 10 anos atrás eu lembro como é que você estava. Há 10 anos atrás você estava terminando um casamento. Perdeu tudo no casamento. Até as roupas. Até as suas roupas você saiu de casa sem levar. Você não tinha nada há 10 anos atrás. Você está muito bem. Você está firme na igreja, trabalhando para o Senhor. Seu filho é inteligente, sua esposa é uma bênção. Vai reclamar de quê? Vai reclamar de quê? Mas, irmão Marcos, agora, na época da pandemia, eu estou desempregado. Eu estou passando um momento difícil. Agradeça. Agradeça. Em tudo dai graças, não é para ficar na frase do WhatsApp, não é para postar no Facebook. Em tudo dai graças é para o crente viver agradecendo, viver com gratidão, olhar para o Senhor e falar: obrigado, Senhor, eu estou passando um momento difícil, mas eu já estou te agradecendo pela bênção que vai vir, porque se eu confio num Deus perfeito, bom, maravilhoso, eu sei que essa turbulência, ela vai passar, então eu já estou te agradecendo antes eu já estou te agradecendo. Mas nós não somos assim, eu e você, e eu te convido hoje a fazer um propósito com Deus de gratidão. Qual foi a última vez que você acordou de madrugada só para tirar meia hora de oração para agradecer? Não é para pedir não, porque se for para pedir a gente acorda meia hora, ora 1 hora, 2, 3. Se for para pedir a gente jejua não só até meio-dia, até 6 horas da tarde. E se for para pedir a gente pede, jejua 1 hora, vem para o círculo de oração e etc. Mas para agradecer, qual foi a última vez que você tirou meia hora para agradecer? Qual foi a última vez que você fez um jejum só de gratidão? Não é para pedir cura, nem para pedir emprego, nem para pedir promoção, nem para pedir um ministério na igreja, nada disso, sem ser para pedir. Hoje eu vou jejuar só para agradecer as bênçãos de Deus. Isso faz diferença na nossa vida. Deus não quer crentes que só peçam, não. Quando Jesus cura os 10 leprosos, ele sente falta do agradecimento dos outros 9. Porque ele vira para aquele um e diz assim: mas eu não curei 10, cadê os outros 9? Ele sentiu falta da gratidão dos 9. Um coração grato, ele move montanhas. Um coração grato, Deus olha para esse coração grato lá de cima e diz assim: esse aqui é diferente. Esse aqui não só pede. Esse aqui, ele olha para mim tão grato. Esse aqui, ele olha para mim de um jeito tão diferente. A oração dele é diferente. Porque eu daqui do céu olho lá para baixo e vejo todo mundo orando. E quando vai orar para agradecer, é no atacado. Para agradecer é no atacado. Mas para pedir é no varejo. Para agradecer: Senhor, muito obrigado por tudo, tá? Mas agora eu vou pedir. Eu quero que meu filho volte para a igreja. Eu quero abrir o meu negócio. Eu quero que a minha esposa ou meu esposo seja abençoado no trabalho. Tem aquela promoção que o chefe está pensando em promover. Eu queria que fosse. Eu queria viajar esse fim de ano para visitar minha família. E aí eu peço, e peço, e peço. E Paulo mostra para a gente que por mais que a dor seja difícil, por mais que o momento seja ruim, por mais difícil que esteja a situação, que ele estava envolvido em dejetos humanos, ele estava numa prisão fria, sem ver a luz do sol,
sem expectativa do ponto de vista humano, mas ele não reclama. Senhor, eu sou pregador do teu evangelho. Eu tinha status, eu tinha dinheiro, eu tinha prestígio, eu era conhecido. Aí eu começo a pregar o seu evangelho, estou aqui na minha segunda viagem missionária, e o Senhor me permite ficar desse jeito? Assim não dá para mim, não. Desse jeito não dá para mim, não. E às vezes é assim que nós agimos. Um coração grato, ele olha diferente para a vida. Um coração grato, ele olha esse copo e ele pensa assim, esse copo está meio cheio. Ele não pensa que o copo está meio vazio. Nós temos duas formas de ver as coisas na nossa vida. O coração grato, ele olha sempre numa boa perspectiva. O coração ingrato, não. Se eu chego aqui para a pastora Patrícia e falo assim, Patrícia, me arruma um pouco de água, e ela me der um copo assim, com metade de água, eu posso olhar esse copo de duas formas. Eu posso olhar para ele e falar assim, esse copo aqui está muito vazio. É pouco. Eu peso mais de 100 quilos, eu peso 120 quilos, tem mais de 2 metros de altura. Isso aqui não serve nada para mim de água. Isso aqui não faz diferença alguma. É um ingrato. O grato, ele pensa assim, isso aqui já vai me ajudar. Isso aqui, esse tanto de água já vai melhorar a minha situação. O grato, ele olha para as coisas numa outra perspectiva. Esses dias uma pessoa virou para mim, e esse é um assunto que mexe muito comigo. Porque uma pessoa virou para mim e falou assim, a sua mãe morreu muito cedo. Ela era uma bênção, ela era boa mãe, boa amiga, boa tia. Ela era uma bênção. Mas ela morreu muito cedo. O ingrato fala assim, você tem razão, morreu cedo. Era boa mãe, boa sogra, boa avó, boa tia, boa prima. Ela era uma bênção na casa do Senhor, ela ajudava o próximo. Você tem razão, ela morreu cedo. O coração grato diz assim, não, ela morreu no tempo de Deus. Eu vivi com a minha mãe 38 anos, beijando, abraçando, tomando sorvete, viajando, 38 anos. E o meu amigo Fernando, que os irmãos não conhecem, a mãe faleceu no parto. Nunca teve um abraço de mãe. Nunca viajou com a mãe. Nunca tomou sorvete com a mãe. Eu tenho duas formas de ver as coisas. Mas o meu coração tem que ser grato. Eu não posso pensar que minha mãe morreu cedo. É claro que eu queria tê-la aqui. É claro que eu queria que ela estivesse aqui ouvindo essa palavra. Agora, o meu pensamento tem que ser, quantos anos Deus me deu de mãe? 38. Olha, tem gente que tem 1. Tem gente que a mãe está presa. Tem gente que a mãe está traficando drogas. Tem gente que a mãe está na prostituição. Eu vivi 38 anos com minha mãe dentro da igreja me ensinando o que era o evangelho. Eu não posso dizer que ela foi embora cedo, porque o meu coração é grato. O meu coração fala, obrigado, Senhor, pelos 38 anos. Eu não tenho direito de reclamar do Senhor ter levado a minha mãe. Obrigado pelo tempo que ela teve aqui. E se eu consigo pensar assim, no momento mais difícil da minha vida, é muito simples eu pensar em situações mais fáceis. Eu sou servidor público, tem 5 anos que o governo não dá um aumento para a gente. Deu aumento e não está pagando o aumento. Aí uma colega que estuda na UNB foi fazer uma pesquisa. Eu quero te perguntar uma coisa. Já perguntei para 20 colegas. Você está satisfeito? Estou. Mas todo mundo está reclamando. Querida, eu tenho que ser grato. Eu tenho um teto. Eu tenho comida na minha mesa.
Eu tenho condição de prover outras famílias a terem comida na mesa. Eu não posso reclamar do aumento que não veio. Não. Eu não posso olhar para o aumento que não veio, eu tenho que olhar para o emprego que eu tenho. E se eu estiver insatisfeito, eu estudo para outro. Mas reclamar, querido, você e eu que somos salvos, nós não temos esse direito. O nosso coração tem que ser um coração grato, um coração realizado. Um coração que olhe para o lado bom da situação. Um coração que avalie a coisa pelo lado proveitoso. Fatalmente você tem algum colega no trabalho ou na sua família. E quando a gente tem uma pessoa grata na nossa família, você já viveu isso com certeza. Você vira para o seu colega de trabalho e fala assim: rapaz, você já viu esse Joãozinho? Você já viu esse rapaz triste? Rapaz, a hora que for ele está sorrindo. Não reclama de nada, não fala mal de ninguém. Para ele está tudo certo, pau para toda a obra. Esse aí é ótimo. Chama a nossa atenção, é ou não é? Chama a nossa atenção. A gente quer estar perto do João, porque ele traz um sorriso, porque ele é amável, porque ele nunca está carrancudo, nunca está com a cara feia. Como dizem por aí, nunca está com a tromba baixa. Ele está sempre sorrindo, sempre com uma palavra de esperança. Esse amigo que eu falei com os irmãos, que não abraçou a mãe, porque a mãe morreu no parto, ele é espírita. Espírita. E aí você chega para cumprimentá-lo, você vai falar assim: Fernando, tudo bem, meu amigo? Como é que estão as coisas? Ele vai falar assim: muito melhor do que eu mereço. Muito melhor do que eu mereço. O Espírita me ensina a ser grato. Nós temos que ser gratos. Nós temos que olhar para trás. Nós temos que deixar um pouco de nos concentrarmos naquilo de ter, de alcançar, de conseguir, e olhar para o que eu já tenho, para o que eu já consegui. Eu tentei muito ter um segundo filho, só Deus sabe o quanto eu já jejuei, só Deus sabe o quanto eu orei. E aí eu poderia, duas opções: Senhor, estou dando aula na escola dominical, estou pregando o teu evangelho, dou exemplo de crente na rua, onde eu tenho a chance de evangelizar, eu evangelizo pessoas. Eu não dou um cheque sem fundo. Lá no meu trabalho eu sou um funcionário exemplar. Por que o Senhor não me dá um segundo filho? O reclamão. O grato: Senhor, o Senhor não deu o segundo, mas o Senhor deu o primeiro. Louvado seja o seu nome. Muito obrigado por poder ser pai. Qual é o teu problema? Você tem, com certeza. Já termino. Essa semana uma aluna, eu sou professor de uma instituição de ensino superior, professor de direito. Essa semana uma aluna entrou em contato comigo por e-mail: professor, como é que o senhor vai fazer nas suas provas? Eu falei: por quê? Ela falou: porque eu fui diagnosticada com um câncer. Eu não dou meu celular para aluno ou para aluna, não gosto. Os professores dão, eu não gosto. Eu falei: me passa um e-mail com o seu número. Abri uma exceção e liguei para ela. Tudo bem? Ela falou: mais ou menos, eu estou internada. Qual é o seu câncer? Intestino, fígado e mama. Então, eu pensei comigo, não falei para ela: é sério? Esse problema é muito sério. Aí eu falei: mas vai dar certo. Ela falou: sim, eu sei que vai. Falei: quando é a sua cirurgia? Ela falou: sexta-feira que vem, sexta-feira dessa semana é a minha cirurgia.
E qual é a cirurgia que você vai fazer? Ela falou, eu tenho que tirar as 2 mamas. Presta atenção. Eu tenho que tirar as 2 mamas. Mas isso não é urgente. O urgente é o intestino. Presta atenção. 2 mamas tem que tirar. Olha o tanto que o problema dela está sério. Muito sério. Mas não é o mais urgente. O mais urgente é o intestino. Esse é o mais urgente. A gente não pode reclamar que arranharam o nosso carro. A gente não pode reclamar que não tivemos o aumento. A gente não pode reclamar que está com dor no joelho. A gente não pode reclamar que a providência não chegou ainda. A gente não pode reclamar que está demorando demais. Nós não podemos. Paulo estava açoitado, machucado, no escuro, e com todo aquele cheiro que os irmãos podem imaginar. E Paulo era grato. Eu não sou membro dessa igreja especificamente, mas eu quero lançar um desafio para os irmãos, no bom sentido. Um desafio no bom sentido. Essa semana, quem puder, comigo, nós vamos tirar um dia para jejuar, em agradecimento. Você vai tirar um dia da sua semana, o dia que for melhor para você. Tal dia eu tenho médico, ou eu tenho academia, ou eu sou diabético, eu não posso. Enfim, o meu dia vai ser quarta-feira. Quarta-feira eu vou estar jejuando com os irmãos. E nós vamos só agradecer pelo carro, pela casa, pela saúde, pelas bênçãos recebidas até hoje, por todas as vezes que Ele nos livrou do laço da morte, por todas as providências que vieram até hoje, por tudo que Ele tem feito por nós. Nós não vamos pedir nada, nós vamos agradecer, porque nós temos que ser gratos. Antes de passar a palavra para o irmão, para o pastor Josué, eu agradeço os irmãos por essa oportunidade. Agradeço ao pastor da igreja, pastor Oséias, por essa oportunidade. Mas antes de passar para ele, eu quero convidar a equipe de louvor. E nós vamos cantar um hino de gratidão. E você vai abrir o seu coração. E a ideia é que você cante com uma gratidão que encha o coração de Deus. Encha o coração de Deus de amor, de alegria, de sorriso, por causa da tua gratidão. Eu passo a palavra então para a equipe de louvor. Agradeço pela oportunidade. E essa semana nós estaremos juntos no nosso jejum. Você da sua casa, no seu trabalho, eu na minha. E nós vamos agradecer pelo que Ele tem feito por nós. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.